Funções inversas. Antes temos que aprender o que são funções injetoras, funções sobrejetoras e funções bijetoras. Na aula sobre funções, aprendemos que existem duas condições para que uma relação seja considerada uma função. Não pode sobrar nenhum elemento no domínio e cada elemento do domínio só pode ter uma imagem no contradomínio. Ou seja, cada elemento do domínio só pode se ligar a um elemento do contradomínio. Ambas as condições só dizem respeito aos elementos do domínio. Porém, se alguma dessas condições for aplicada aos elementos do contradomínio, teremos uma função injetora, sobrejetora ou bijetora. Funções injetoras. Uma função será injetora quando cada elemento do contradomínio for imagem de somente um elemento do domínio, ou seja, cada elemento do contradomínio só é ligada a um elemento do domínio. Veja esse exemplo. Vamos imaginar como exemplo de função injetora, dois conjuntos A e B, o A formado pelos números 1, 2 e 3 e o B 2, 3, 4 e 5, que vão ser ligados por uma função f, f de A em B, de tal maneira que o 1 vai se ligar no 2, o 2 no 3 e o 3 no 4. Aqui, como cada elemento do contradomínio só recebe uma setinha, não recebe mais de uma, essa aqui vai ser uma função injetora. Se por um acaso o 3 aqui também se ligasse lá no 3, uma outra função g, essa função g de A em B não é injetora. Funções sobrejetoras. Uma função será sobrejetora quando o conjunto imagem for igual ao contradomínio, ou seja, não sobra nenhum elemento no contradomínio sem estar ligado a algum elemento do domínio. Vamos imaginar um conjunto A, 1, menos 1, 3 e menos 3, e o conjunto B, 1 e 9, ligados por uma função f, de tal maneira que o 1 vai se ligar no 1, o menos 1 vai se ligar no 1, o 3 no 9 e o menos 3 no 9. Nesse caso, o contradomínio é formado pelos números 1 e 9. E o conjunto imagem, que são aqueles que é o conjunto dos elementos que recebem alguma setinha, né? Também é 1 e 9. Como o contradomínio é igual ao conjunto imagem, então essa função f é uma função sobrejetora. Se o contradomínio agora tivesse o número 4, por exemplo, note que o 4 não está sendo ligado a nenhum. Então agora o contradomínio é 1, 4 e 9, e o conjunto imagem continua sendo 1 e 9. O contradomínio agora é diferente do conjunto imagem. Então essa função não é sobrejetora. Por quê? Porque está sobrando um elemento. Assim, para uma função ser sobrejetora, não pode sobrar nenhum elemento no contradomínio. Funções bijetoras. Uma função será bijetora quando ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Veja esse exemplo no quadro. Para uma função ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, vamos imaginar o conjunto A, formado por 1, 2 e 3, e o B, 2, 3 e 4, ligados por uma função f de A em B, e essa função vai ser f de x igual a x mais 1. Então, 1 vai se ligar no 2, o 2 no 3 e o 3 no 4. Note que ele é uma função injetora, porque cada elemento do contradomínio só vai receber uma setinha. E ela também é sobrejetora, porque o contradomínio é o 2, o 3 e o 4. E o conjunto imagem também, 2, 3 e 4. Como os elementos do contradomínio são iguais aos elementos da imagem, então essa função é sobrejetora. Ela sendo injetora e sobrejetora ao mesmo tempo,
ela vai ser bijetora. Função inversa. Imagine a função f de a em b, dada por f de x igual a x mais 1. Montando um diagrama de flechas para essa função, temos que, para x igual a 1, y igual a 2, para x igual a 2, y igual a 3, para x igual a 3, y igual a 4. Se quisermos, ao invés de ligar os elementos de A aos elementos de B, poderíamos também ligar os elementos de B aos elementos de A. Para isso, teremos a função g de B em A, dada por g de x igual a x menos 1. Já que agora teremos que ligar o 2 no 1, o 3 no 2 e o 4 no 3. Observe o gráfico. Essa função g de x é a chamada função inversa da função f de x. Representamos a função inversa de f colocando um menos 1 sobre a função f de x, escrevendo f menos 1 de x. Nem toda função apresenta inversa. Para uma função apresentar função inversa, ela deve ser uma função bijetora, já que o contradomínio de f de x se tornará o domínio de f menos 1 de x. Essa é a condição necessária e suficiente para que uma função seja invertível. Para obtermos a inversa de uma função, devemos seguir os seguintes passos. Trocamos x por y e y por x. Isolamos a variável y, obtendo f menos 1 de x. Vamos calcular a função inversa da função f de x igual a 2x mais 3. O primeiro passo é chamar de y, o f de x, então y igual a 2x mais 3. E agora a gente vai inverter. O que é x a gente vai chamar de y, e o que é y a gente vai chamar de x. Então vai ficar x igual a 2y mais 3. Ó. Esse y virou x, esse x virou y. Agora a gente vai isolar o y. 2y igual a x menos 3, y igual a x menos 3 sobre 2. Essa é a função inversa da f de x. Então f menos 1 de x é igual a x menos 3 sobre 2. Já entendi.